Lição número 1. A eternidade passada à luz da Bíblia. As Escrituras declaram, amados irmãos, que Jesus Cristo é a sabedoria multiforme de Deus e a perfeita revelação da natureza e da pessoa de Deus. No livro de Colossenses, no capítulo 1, verso 15, lemos: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A palavra imagem no grego é eikon, que significa imagem, figura, semelhança, ou imagem das coisas celestiais. A palavra grega para primogênito é prototokos, que em sentido figurado significa o mais importante, o mais proeminente. Nós lemos lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 22, uma relação ao primogênito. A palavra protos no grego é um superlativo contraído de primeiro no tempo ou lugar, esse é o significado. Em segundo lugar, primeiro na posição, influência, honra, chefe, principal, ou primeiro ou no primeiro. Na Bíblia de Jerusalém, lemos em Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele, Alfa, e para ele, Ômega, Bíblia de Jerusalém. Portanto, nesse texto, Paulo nos revela que Cristo não foi criado, ele é eterno, ele coabita, ele é coeterno e coexistente com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Portanto, Jesus sempre esteve em comunhão amorosa com o Pai e com o próprio Espírito Santo, porque ele é Deus. No gráfico aqui que nós colocamos, para ilustrar a escatologia, baseada apenas numa síntese, nós observamos aqui nesse gráfico a eternidade passada, a eternidade futura. Vemos também a era da igreja, também chamada de a era da graça ou a era do Espírito Santo, ou dispensação do Espírito Santo. A palavra dispensação no grego significa economia ou administração. E aqui vemos no final da era da igreja o arrebatamento da igreja com Cristo, já que o arrebatamento, é importante esclarecermos isso, que a segunda vinda de Jesus, ela se divide em duas fases, uma no início da grande tribulação e outra no final da grande tribulação. A segunda vinda de Jesus no início da grande tribulação é chamada de arrebatamento, a qual somente a igreja o verá, ele virá nas nuvens. Na segunda fase da segunda vinda é chamada de manifestação, aí todo olho verá e ele verá nas nuvens. Portanto, é importante nós entendermos isso. Vemos também aqui o trono de Cristo, vemos aqui o período da grande tribulação, a reconstrução do terceiro templo, que vai durar 7 anos, dividida na metade por 3 anos e meio, 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 meses. Logo em seguida, vemos a batalha do Armagedon, e vai aqui, depois da batalha do Armagedon, vai ocorrer o Tribunal das Nações, o julgamento das nações, onde Jesus fala que vai separar as nações bode das nações ovelha, a separação das ovelhas e dos bodes. Vemos o início do milênio. No início do milênio, Satanás será preso por 1000 anos. E Jesus reinará um reino de paz durante 1000 anos, a partir de Jerusalém. Vemos no final lá, do milênio, o juízo do grande trono branco, não se esquecendo que Satanás será solto no final do milênio, e ele outra vez se levantará contra Cristo, contra Jesus, e será derrotado e lançado definitivamente aqui no lago que arde com fogo e enxofre, ou Geena, que era um lugar que ficava no Vale de Rinom, onde se queimava o lixo da cidade de Jerusalém. E vemos também a eternidade futura, e onde a terra será queimada pelo fogo, e logo em seguida os novos céus e a nova terra e a nova Jerusalém. É o período antes da fundação do mundo. Lá em João 1, do verso 1 ao verso 4, na Bíblia de Jerusalém, lemos assim: No princípio era o verbo, Jesus, o Logos. E o verbo, Jesus, ou o Logos, ou a palavra viva, ou a palavra encarnada, ou a expressão verbal de Deus, ou a palavra que procede da boca de Deus, estava com Deus, e o verbo, Logos, era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, Alfa, e sem ele nada foi feito. Alfa
de tudo que existe, ômega. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo de número 90, versículo de número 2. Em Gênesis 1:1 lemos, lá no princípio, né? Berit bara Elohim, et Hassamayim, et Haaretz, a criação. No princípio, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Princípio do princípio, Bereshit, que em hebraico significa procedente da mesma raiz que primeiro, começo, melhor, principal e princípio. Cristo não foi criado. Ele é eterno e sempre esteve em comunhão amorosa com o Pai e com o Espírito Santo, como falamos anteriormente. O próprio Filho é a palavra, a expressão verbal de Deus. O universo, o mundo visível e invisível foi criado pela palavra. E Jesus é a palavra, a expressão verbal de Deus, a palavra de procedência, ou seja, a palavra que procede da boca de Deus. Verbo significa a expressão verbal de Deus ou a palavra viva, ou o espírito da profecia. Ela é poderosa através de quem Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, seja tronos, potestades, principados e soberanias. É interessante que nesse versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos duas letras, a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico, que é Aleph Tav. Mais à frente nós estaremos comentando melhor sobre isso, mas ela não tem tradução, e ela se encontra exatamente aqui no capítulo 1 de Gênesis, verso 1, onde fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. E ela aponta para o alfa e o ômega, o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus. João 1, verso de número 2. A palavra espírito aqui é ruach, que aqui é traduzido por espírito também. No grego é pneuma, que é um substantivo neutro. Também pode significar sopro. O sopro de Deus, portanto, é equivalente à atividade do Espírito de Deus. Este versículo contém uma verdade bíblica tremenda e muito importante para nós e para o entendimento desse texto. O elo entre o poder da palavra de Deus e o poder do Espírito de Deus, mediante a operação da fé, sempre libera o poder criativo de Deus em favor do seu povo. Já que o Espírito Santo é o espírito da criação, ele é um espírito criativo. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3, nos diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, aion, e a palavra aion no grego significa para sempre, uma idade ininterrupta, tempo perpétuo, eternidade, os mundos ou universo. Pela palavra rema, que existe a palavra rema e a palavra logos. Aqui a tradução é rema, a palavra grega é rema. Aquilo que é ou foi proferido por viva voz, algo falado ou palavra de Deus, foram criadas. Ginomai, a palavra grega, na palavra criados aqui, ginomai, significa tornar-se, isto é, vir à existência, começar a ser, receber a vida, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Faino, a palavra grega aqui, aparente, é faino, que significa trazer a luz, fazer brilhar, espalhar a luz. Essa expressão aqui no Salmo 90, verso 2, que diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa expressão refere-se à existência eterna de Deus, amados irmãos, que não tem começo e nem fim. A palavra eternidade no hebraico é olam, daí a palavra Deus eterno, é olam. Não significa, em primeiro lugar, que Deus transcende o tempo, mas sim que ele é infindavelmente, ou transcendente ao próprio tempo. Ou seja, Deus é antemporal. Deus existe
da eternidade. A palavra eternidade, na realidade, ela existe por causa da criação física. Quando Deus cria o mundo físico, o mundo físico está sujeito ao tempo e ao espaço, e devido a isso surge a palavra eternidade. Mas na realidade, para Deus não existe eternidade, porque não existe tempo e espaço, né? No mundo de Deus, na dimensão de Deus. Deus existiu eterno e infinitamente antes de criar o universo finito. Ele é a causa de tudo, né? Deus, portanto, amados irmãos, se revela na Bíblia como um ser infinito, eterno, autoexistente e como a causa primária de tudo que existe. Tudo foi criado nele, por ele e para ele, porque dele são todas as coisas. No livro de Provérbios, capítulo 2, verso 6, a palavra de Deus diz: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2, verso 6. No capítulo 8 do livro de Provérbios, vemos que a sabedoria é personificada, ela é uma pessoa, ela fala, na realidade, na primeira pessoa do singular. Portanto, amados irmãos, que vocês possam entender que ele é antes da fundação do mundo, que todas as coisas foram criadas nele, por ele e para todos sempre. Amém.